Amados irmãos e irmãs, paz e bem, olha nós aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre a Sagrada Escritura dentro do mês da Bíblia, né? O mês de setembro, no qual nós comemoramos no dia 30, né? São Jerônimo, o responsável, né, pela tradução, pela acessibilidade da Bíblia. E nós estamos abordando bem superficialmente o livro sugerido pela CNBB para o ano de 2021, a Carta de São Paulo aos Gálatas. Falamos um pouco genericamente, né, sobre os escritos de São Paulo, sobre características, né, da sua pessoa como autor sagrado, das 13 cartas do Novo Testamento. Falamos um pouquinho também, no encontro passado, sobre a motivação, né, que teria conduzido Paulo, né, teria estimulado Paulo para escrever a comunidade da Galácia. E nós vimos que havia, então, né, uma interferência por parte dos judaizantes, que são os judeus que se converteram ao cristianismo, porém não se sentiram confortáveis para abandonar a prática da lei de Moisés, a lei, né, que foi multiplicada, triplicada, né, exageradamente pela tradição farisaica, a tradição dos fariseus. Hoje vamos falar rapidamente assim, sobre a composição da carta, né, o plano da obra, o que São Paulo, como é que ele esquadrinhou ali o conteúdo para escrever aos Gálatas. Primeiramente, esses judaizantes, quando iam em direção às comunidades da região da Galácia, eles, antes de qualquer coisa, eles procuravam desacreditar o apóstolo São Paulo, alegando que ele não teria feito parte do grupo dos 12 originalmente escolhidos por Jesus. E com isso eles queriam, né, desabilitar, né, desacreditar que ele não tinha, né, respaldo suficiente para pregar sobre Jesus, não tendo sido escolhido por ele. Mas ele vai dizer, né, dentro do seu processo de conversão, iniciado lá naquela queda a caminho de Damasco, ele vai dizer que o que ele tem e o que ele oferece como anúncio, ele não recebeu isso de homem algum, mas ele recebeu do próprio Jesus Cristo, Filho do Deus Pai. Ele fala isso já no segundo versículo do primeiro capítulo. Ou seja, ele, né, traz, né, a chancela, o aprendizado dele, ele não fez... Ele fez o aprendizado rabínico dele lá com Gamaliel, mas o conhecimento, o conteúdo que ele recebe do cristianismo, né, do evangelho, da proposta do evangelho, da vivência do amor, liberto das amarras da lei estabelecida pelos homens que criaram, né, as leis da tradição farisaica, ele vai dizer, né, eu estou perfeitamente, legitimamente qualificado para realizar esse anúncio. Então, né, e ele vai ser bastante enfático nessa questão. Então, esse primeiro e segundo capítulo, ele entra com essa, né, com essa veemência em sua defesa. Né? E não é essa a primeira vez que São Paulo é rechaçado dessa forma. Na segunda carta aos Coríntios também, Paulo tem que, né, dividir palavras pesadas contra os habitantes, né, da comunidade de Corinto, porque pensavam também dessa forma, que ele não teria legitimidade para falar. Depois,
Na segunda parte da obra, né, o capítulo 3 e 4, ele vai fazer exatamente uma exposição a respeito da lei e da obediência, né, da observância da fé. Então, ali ele vai usar, né, os elementos do Antigo Testamento, já que a contestação é por parte de ex-judeus, que supostamente, né, presumivelmente eram conhecedores do Antigo Testamento. Então, Paulo, né, mostrando que conhece, que domina muito bem, né, a história da salvação, ele vai se utilizar dessas passagens de Sara, Agar, né, a estabelecimento da lei através de Moisés. Tudo isso nós vamos ver mais para frente. Então, Paulo começa, né, a preparar terreno para falar do quinto e do sexto capítulo, quando ele vai tratar da questão da liberdade. E aí, né, no capítulo 5, versículo 1, uma coisa que marca muito forte a carta de São Paulo é quando ele diz, né, dizendo aqui com as minhas palavras, se Cristo já nos libertou, que nada mais nos aprisione. Então, ele deixa muito claro, né, que nós fomos libertos pela cruz redentora de Jesus e não cabe, né, não cabe querer manter que permaneça preceitos legais, preceitos que tiveram a sua finalidade, mas que agora, né, já não tem mais a eficácia que eles garantem. Então, né, essa é a maneira, né, que Paulo organizou a sua obra, e a sua apresentação radical, né, a sua apresentação de legitimidade, né, a legitimidade de Paulo com relação... E falando, né, também, ao mesmo tempo que ele fala da legitimidade da sua autoridade, ele fala da autenticidade do Evangelho. Capítulo 1, os primeiros versículos, sugiro que você depois dê uma olhadinha, ele vai ser, né, claro, ele vai, né, vai botar o dedo na moleira, porque ele vai dizer assim, que o Evangelho anunciado por ele é o Evangelho, né, vivido por Jesus Cristo e o Evangelho da salvação, e que não há outro Evangelho, porque os judaizantes queriam oferecer uma nova boa nova, né? E ele vai dizer que não existe outro Evangelho. Ele diz assim, mesmo que anjos venham do céu para anunciar um novo Evangelho, mesmo que nós próprios, nós mesmos, que nós venhamos apresentar um outro Evangelho, isso será motivo de anátema, será amaldiçoado. E ele fala 2 vezes, ele repete a promessa. Aquele que ousar apresentar um novo evangelho, seja anatematizado, seja amaldiçoado, seja desgraçado. Então, meu irmão, minha irmã, né, pega a sua Bíblia, vai lendo a carta aos Gálatas, acompanha com a gente devagarinho, nós vamos gotejar, né, esse conteúdo para você se sentir motivado, estimulado, para que você possa acompanhar. Não somente porque é o mês da Bíblia, né, e nós devemos ter essa consciência. A Bíblia é para ser vivida durante todo o ano, e não somente em tempos de campanha. A gente volta para falar um pouquinho mais do conteúdo. Frei Galvão, rogai por nós.